Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 3 do Quintou, Geografia. Bora lá? Vamos falar sobre o povo brasileiro, mas antes, né? Vou tomar uma aguinha. Bora estudar. Então, olha lá, gente, o tema do nosso bimestre aí, nós vamos falar do capítulo 1 do nosso livro, é sobre o povo brasileiro. Mas fiquem bem tranquilos que essa atividade é uma atividade aí que vai ser feita no caderno e tem um desafio extra, tá? Então, vamos lá. Antes de falarmos aí da atividade do livro, a prof trabalhou com alguns de vocês as regiões brasileiras. E a prof vai repassar aqui com vocês, porque nós vamos falar do povo brasileiro, mas nós precisamos revisar quais são as regiões, né, do nosso país para poder falar com propriedade sobre o povo brasileiro, tá bom? E como vocês podem observar no mapa, aqui nós temos 5 regiões brasileiras, tá? E a prof vai colocar aqui agora para vocês, uma por uma. Então, aqui, nessa parte em verde, fica a região norte. Mais para frente, nós vamos rever também, tá? Estados e capitais aí das regiões, tá? Então, aqui, ó, região norte, tá bom? Depois, aqui em vermelho, ó, região nordeste, né? A Bahia aqui, ó, estão vendo? Região nordeste. Depois aqui, ó, em rosinha, nós temos a região centro-oeste, né? A região central mesmo do Brasil, ó. Bem no meio, né? Centro-oeste. Depois a região sudeste, onde fica São Paulo, aqui, ó, Minas Gerais, né? Ó. E para finalizar, a região sul, a nossa região, onde temos 3 estados aqui, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, gente, nós vamos focar aqui, ó, na nossa região hoje, tá bom? Vamos para o próximo. Então, aqui a prof colocou para vocês, ó, região sul. Mais especificamente, a prof colocou a pinha aqui, ó, que nos dá o pinhão, esse pinhão assanhado, que tá aqui se mostrando para vocês na tela, né? Aqui, ó, para destacar a nossa região específica aqui dentro da região sul, né? O nosso estado, ó, o estado do Paraná, cuja capital é Curitiba, né? E o pinhão está aqui, né? Muito bem apessoado esse pinhão, assim, muito maneiro, muito descolado, né? Tá representando muito bem a nossa região, tá bom? Vocês gostam de pinhão? Eu adoro pinhão. Então tá, gente. Lá no livro de geografia, nós vamos falar sobre o povo brasileiro. A prof quis rever com vocês as regiões do Brasil, tá? Trouxe ali mais especificamente a nossa região sul e o nosso estado, Paraná, porque depois nós teremos um desafio bem legal, tá? Então, primeiro, vamos falar aqui, ó, o povo brasileiro. Fiquem bem tranquilos, quem não tem livro ainda, a prof vai ler aqui para vocês e através dessa videoaula vocês vão conseguir responder as perguntas no caderno, tá? Então, olha lá, vou começar aqui lendo a letra dessa música aqui, tá bom? Que é essa música que vai servir de base para responder as questões. Sob o mesmo céu, um sonho, uma nação. Sob o mesmo céu, meu coração. Não tem fronteiras. A gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, vem do batuque negro, do interior e da capital, do fundo da floresta, da selva urbana. A gente vem do Pampa, vem do Cerrado, vem do Pantanal. A gente vem de trem, de navio, de avião, né? Então, aqui a gente tem a letra dessa música.
intitulada Sob o Mesmo Céu, e agora nós vamos responder as questões baseadas na letra da música, tá bom? Música do Lenine, né? Olha, gente, na troca de ideias, então vocês vão responder essas questões no caderno, tá? Quem vai responder no caderno, prof? Todos. Quem tem livro, quem não tem, todos vão responder no caderno. Então, olha lá, primeira pergunta. Em sua opinião, a que se refere a letra da música Sob o Mesmo Céu? Do que trata a letra da música? Na opinião de vocês, tá? Número 2, cite um trecho da música que evidencia a pluralidade étnico-racial do povo brasileiro. Então, vocês vão pegar um trecho da música ali que mostra que o Brasil é feito de muitas raças, né? É uma mistura de raças. Onde mostra isso lá na música? Que trecho que pode mostrar isso? Número 3, que trecho da música sugere o movimento populacional do Brasil? Que trecho da música mostra esse movimento da população no Brasil? Número 4, no final da música, os compositores perguntam com quantos Brasis se faz um Brasil, tá? No final da música, porque ali a gente só tem um trecho. Então, eles perguntam com quantos Brasis, né, se faz um Brasil? Na sua opinião, o que eles quiseram dizer com isso? O que vocês acham, tá bom? E assim, por mais absurdo que vocês acreditem que seja a resposta de vocês, coloquem, tá? Porque a ideia é que a gente possa aí ter uma infinidade de respostas diferentes, para que isso gere sim uma reflexão, tá bom? Uma reflexão, uma discussão. Olha, o meu colega pensa dessa forma, eu coloquei completamente diferente, né? O que é certo, o que é errado dentro dessa questão, tá bom? Próximo, gente, lá na página 3. A diversidade étnico-racial brasileira. A prof vai falar um pouquinho para vocês agora. A população brasileira se originou da miscigenação, né, gente? Da mistura entre vários povos. A princípio, majoritariamente entre indígenas, né? Na sua maioria entre os indígenas, portugueses e africanos. Depois, a partir do século XIX, aqui a gente, século XIX, entre imigrantes vindos de outros países da Europa, assim como da Ásia e do Oriente Médio. O resultado desse processo é uma grande diversidade étnico-racial em nosso país. Quer dizer, uma mistura de raças muito grande aqui no nosso país, tá? Observe o mosaico de rostos a seguir. Todos têm traços fáceis de se encontrarem entre a população brasileira, tá? Então, assim, gente, não é nada muito... Como que a prof vai colocar de uma forma que vocês entendam, né? Não é nada muito específico, assim, né? Aqui no Brasil, como na Coreia, por exemplo, tá? Vou dar exemplo da Coreia. Porque tem muitas crianças que gostam do K-pop e tal. Vou dar exemplo da Coreia. Então, na Coreia, você identifica muito facilmente, né? Estando lá, que a grande maioria tem os olhinhos puxados, né? No Japão e tal. Aqui, gente, não, a gente não pode dizer assim, a grande maioria da população é negra, por exemplo. Não, a grande maioria da população é branca. Não, né, gente? Aqui nós vemos exatamente o que esse mosaico nos mostra. Uma mistura de raças, né? Então, a gente pode encontrar pessoas muito parecidas, com o biotipo muito parecido com o nosso, né? Então, existem muitas pessoas negras, muitas pessoas brancas, né? Muitos indígenas, muitos asiáticos, então é uma mistura muito grande de raças, tá? É isso que o mosaico nos mostra. Lá na página 4. No Brasil e no mundo, as interações entre diferentes etnias e culturas são cada vez mais comuns. Essa mistura de raças é cada vez mais comum, tá? Deixa a prof diminuir um pouquinho aqui, para não pegar no texto. Cada grupo de pessoas que chega a um lugar traz costumes, religiões, tradições e outras manifestações culturais próprias do seu local de origem, que algumas vezes são mescladas, misturadas com a cultura dos locais onde eles se instalam, tá bom? Por exemplo, a gente vê aqui no Brasil alguns sabores de sushi que você não veria no local, né, no país de origem.
que foi, como que eu posso colocar? Abrasileirado, né? Então, ali é um exemplo de uma mistura aí, né, de culturas, tá bom? Por outro lado, da mesma forma que difundem, os migrantes também absorvem parte das culturas e valores dos lugares que os recepcionam e acolhem. Então, da mesma forma que eles trazem parte da cultura deles e parte dessa cultura é absorvida por nós, eles também absorvem parte da nossa cultura. Portanto, o encontro entre pessoas de diferentes culturas é uma oportunidade para aprendermos a respeitar os mais variados modos de ser e de viver no mundo, né? No Brasil, a língua oficial é o português, mas com forte influência de línguas indígenas e africanas. De acordo com o censo demográfico, a gente falou sobre o censo, né, na aula passada, o censo de 2010, há 274 línguas indígenas faladas no Brasil. Olha só, gente. Mas seus falantes compõem uma parcela reduzida de menos de uma pessoa a cada 100 no país, né? Vamos para o próximo. Você já percebeu, gente? Vocês perceberam que os brasileiros têm maneiras diferentes de falar a língua portuguesa? Sim, são os dialetos e sotaques. Isto é, as variações regionais de uma língua justamente por causa da diversidade étnica que integra o país, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso chamar a fruta poucã. Em outro lugar, ela pode ter outro nome, né? Mimosa, bergamota, né? Então, assim, vários nomes. Depende da região. Então, assim como em cada região há maneiras diferentes de pronunciar as palavras, existem expressões típicas também de determinados lugares. Então, aqui está um exemplo, ó. Aipim, mandioca e macaxeira, por exemplo, são nomes atribuídos à mesma raiz, que é uma das bases da alimentação brasileira. Ou seja, constituem palavras típicas de várias partes do Brasil. Então, ali, gente, ó, conforme a região em que está, essa base alimentar é chamada de uma forma diferente. Então, mandioca, eu chamo de mandioca. Dependendo da região, aqui mesmo no Paraná, pode mudar, né? Em outra cidade pode chamar de aipim. No Nordeste chama muito de macaxeira, né? Então, é muito diferente, assim, o Brasil tem essa diversidade cultural, o que torna, assim, o país fantástico, né, gente? Porque a gente aprende muito com outras culturas. Bora para o próximo. Os sotaques do Brasil, portanto, estão relacionados à diversidade da população, que por conta da grande dimensão do território recebeu influências culturais variadas, né? Como a gente já viu. Cada parte do país tem uma maneira própria de pronunciar palavras comuns à língua portuguesa. No Rio Grande do Sul, por exemplo, que faz fronteira com os vizinhos que falam espanhol, o sotaque sofreu influência dessa língua. Já no Rio de Janeiro, que foi a capital da colônia e depois do Império de Portugal, a pronúncia da letra S guarda semelhanças com a pronúncia portuguesa, né? Então, ele puxa o S, né? O carioca costuma puxar o S, assim, né? É importante lembrar-se de que não existe um sotaque ou um dialeto que seja mais ou menos correto ou bonito que os demais, tá bom? Nesse caso, gente, do dialeto e do sotaque, nós não podemos colocar assim, olha, isso é certo, isso é errado, tá bom? Isso é regional, então depende de cada região mesmo, tá bom? E isso, todos são parte da identidade de um país, refletindo sua história e geografia e do patrimônio cultural de um território. Então, o dialeto faz parte do patrimônio cultural aí de cada região, tá bom? Vamos para o desafio extra. Olha, quem veio nos prestigiar no desafio extra? Oi, prefeito, tudo bem? Olha ele me cumprimentando. Olá, pessoa. Vamos falar, blá, 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 blá. Vamos trocar ideias com a família, gente? Muitas vezes os nossos pais ou avós usam expressões na hora da fala que nós não conhecemos e não entendemos o significado. Quantas coisas, né, que os pais ou os avós falam que a gente não entende, que não faz parte da nossa língua atual, né?
Aproveitaremos este momento para nossa pesquisa. Vocês deverão escrever no caderno de geografia, claro, uma expressão diferente que algum familiar use no cotidiano, no dia a dia, tá? Uma expressão é uma frase, né, que o pai, a mãe, a avó, o vô usam e que você acha assim que é bem diferente, que significa tal coisa, né, que você não imaginava que tinha aquele significado. Todas as expressões que vocês pesquisarem resultarão em nosso dicionário de expressões da turma. Não é demais, gente? Nós vamos criar o nosso dicionário de expressões, tá bom? De dialetos. Eu estou ansiosa em conhecer um pouco mais sobre as famílias. Caprichem, tá bom? Esse dicionário vai ser digital, a prof vai deixar bem bonito, mas para alimentar esse dicionário eu preciso das informações de vocês, das famílias de vocês, tá bom? Então, caprichem. Olha que lindo nosso prefeito. Olá, pessoa. Olá, pessoa. Olha a carinha dele. Tá bom, gente? Então, é isso. Encerramos, assim, o início, né, do capítulo sobre o povo brasileiro. Vamos começar, então, com o pé direito. Vamos começar com essa atividade bem legal aí do dicionário de expressões. Tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Hoje, deixa eu ver aqui no meu calendarinho. O que nós temos? Ah, nós temos aula ao vivo hoje, tá? De ensino religioso, tá bom? Ó, o prof gostou muito da nossa aula ao vivo na quarta-feira, né? Então, ó, hoje nós temos também, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até daqui a pouco e fui. Tchau!